a Terra e olha quem está comigo aqui, o deck de baralho cigano da Cigana Samara, porque hoje eu quero compartilhar com você um pouco da minha experiência dentro aqui desse formato, né, de vídeo no YouTube, dentro de um tempo limitado, mas eu creio que eu vou conseguir reunir tudo aquilo que eu listo que é importantíssimo e que eu gostaria que tivessem me contado quando eu comecei a minha carreira de oraculista junto com o baralho cigano, para quem está começando a jogar o baralho cigano. E como é que eu cheguei nesse tema? Graças a vocês, né, radiantes? A você que vai lá na caixinha de pergunta, que traz as suas dúvidas, que compartilha os seus medos, as suas inseguranças comigo. E eu trago aqui como gratidão tudo aquilo que sei, uma parte, né, do que eu sei, que a outra parte eu me aprofundo melhor nos cursos, nas mentorias e nas consultas com as cartas. Mas nesse vídeo eu quero te contar como e por que eu cheguei até o baralho cigano. Então, como assim um dia, Sibeli, se acordou e pensou que seria interessante você começar a jogar o baralho cigano? Não, radiante. Eu sempre gostei muito, né, de fazer consulta com cartas, assim, eu sempre curti, sempre gostei, mas eu nunca pensei em ser uma oraculista, até porque a minha formação superior, ela é voltada para a arte de comunicação, para a arte de publicidade, de comunicação, e eu trabalhava já na época como publicitária, na área de marketing, né, numa empresa. Então, assim, eu fui com você, né, procurar as cartas para ver ali coisas da vida, né? E tal foi a resposta, foi tão conclusiva, foi tão maravilhosa a consulta que eu tive, que eu comecei a buscar a respeito da minha espiritualidade, porque nas cartas, que é uma outra pergunta que vocês também me trazem bastante, que é, puxa vida, eu quero confirmar, eu desconfio, eu fui num centro e me falaram que eu tinha uma cigana espiritual e eu queria confirmar, Sibeli, se eu realmente tenho essa cigana espiritual na minha trajetória, né, na minha banda. Então eu cheguei no baralho cigano, eu cheguei a estudar o baralho cigano na busca de conhecer o propósito que essa cigana espiritual, que quem era meus colegas de corrente, né, na época que eu estava fazendo desenvolvimento mediúnico no terreiro de Umbanda, e que tinha clarividência, viu essa cigana que eu nunca não sabia de nada dela, né? Então, nossa, você tem uma cigana linda, você tem uma cigana, né, que te acompanha e tal. E eu ficava assim, mas como assim, né? Tem uma cigana. Inclusive porque no templo que eu trabalhava, né, no desenvolvimento mediúnico, não podia se falar de cigano, não trabalhava com cigano. Então eu fui primeiro ter o primeiro insight, né, que ela me acompanhava através da consulta com as cartas. E uma outra coisa que eu quero te falar, viu, Radiante? Não é sempre, tá? Que a pessoa que tá jogando pra você, ela tem autorização para falar quem é essa cigana. Por quê? Porque o processo de descobrimento dessa espiritualidade, o processo que você vai buscar para saber sobre a sua cigana, é justamente o processo que a sua cigana, que a tua espiritualidade deseja do teu desenvolvimento espiritual e da tua evolução. Então, às vezes as pessoas, né, as radiantes me perguntam no direct ou na caixinha de perguntas, se eu jogar pra você,
Se eu jogar com você, você me confirma quem é a cigana? Eu sou muito honesta em falar que nem sempre eu tenho essa autorização para falar. Porque se é o processo que você precisa passar para se descobrir médio, para desenvolver as suas capacidades mediúnicas, a sua cigana não vai dizer de cara quem é ela. Ela vai fazer o que ela fez comigo, né? Ela vai falar, ó, você tem, mas você quer saber mais? Então vai buscar o seu processo de desenvolvimento mediúnico, vai estudar o baralho cigano. E aí que entrou para mim o processo de autoconhecimento através do estudo do baralho cigano. Eu ainda vou fazer um vídeo, aí vocês votem aqui nos comentários se esse tema é interessante para você, mas sobre se todo mundo, né, que estuda o baralho cigano e tem missão de ser uma oraculista, de trabalhar profissionalmente. Isso é um tema que também chega muito para mim e eu quero que você me conte aqui nos comentários se esse tema é interessante para você. Mas voltando aqui nos conselhos, né, que eu disponibilizo aqui nesse vídeo para você, sobre a jornada, né, para uma pessoa que está iniciando seus estudos no baralho cigano, é que a primeira de todas elas, não importa, adiante, se você está chegando para estudar o baralho cigano porque você tem curiosidade, ou porque você quer desenvolver a sua intuição, ou desenvolver a sua vidência, a sua clarividência, a sua audição, a única capacidade mediúnica aqui que eu vou falar para você que você não vai conseguir desenvolver fisicamente, a prática, né? É a de psicofonia, que é a mediunidade de incorporação. Essa o baralho cigano não vai te ajudar. Você até vai conseguir intuir, através do estudo do baralho cigano, se você deve frequentar um terreiro, se essa é realmente uma capacidade mediúnica que você tem, porque nem todo médium, ele é um médium que dentro da prática de terreiro a gente chama de rodante, nem todo médium é um médium de incorporação. Então, essa confirmação, o baralho cigano pode trazer numa consulta, mas ele não vai ser um meio para especificamente você desenvolver essa capacidade mediúnica de psicofonia. Contudo, intuição, vidência, clarividência, audição, a questão da sensibilidade, né? Tudo isso você vai conseguir sim desenvolver através da prática e do conhecimento do baralho cigano. Cibele, então já dei aqui 2 orientações para você. Dá para descobrir a cigana? Dá. Através do processo de estudo do baralho cigano. Então, nem sempre, como eu já expliquei aqui para você, você vai ter a confirmação do nome. Sabe por quê? O nome, ele traz muitas informações. Pensa assim, radiante comigo. Quantas combinações dentro das 36 cartas do baralho cigano eu precisaria ter para responder se é uma cigana rosa, espanhola, da egrégora do amor, do clã dos ciganos marroquinos, por exemplo. É muita informação para se confirmar em 36 lâminas de baralho cigano, né? Qual que é o propósito dela com você? É para se jogar para outras pessoas? É um processo de autoconhecimento? É claro que essas últimas perguntas que eu disse, se eu fizer muito direcionado, até consigo algum tipo de confirmação. Mas o nome, ele envolve falange, ele envolve orixá, muitas vezes, se você faz parte de um terreiro. Então, para isso, né, você precisa entender se está ligado à sua mãe orixá de frente, juntó, ancestre, recessivo. Olha quantas informações um nome de uma entidade, de uma cigana, ela pode trazer para você. Então, o baralho cigano, ele também, como tudo na vida, tem limitações. Então, a melhor forma de você descobrir
quem é a sua cigana espiritual é através do processo de aprendizado do baralho cigano. E eu vou falar uma outra coisa para você anotar também aí. Então já foram aí 3 orientações super importantes. Você precisa ter paciência. Eu sei que isso é difícil quando a gente está estudando, né? A gente quer tudo muito para ontem, né? A nossa forma de viver hoje é muito assim. Mas, se é um processo que leva tempo e esse tempo não é mensurável de forma igual para todo mundo, é o processo de desenvolvimento mediúnico. Então pode ser que, e eu já vivi isso como dirigente espiritual, né? O médio chega, ele já incorpora, ele já, né, consegue rodar, ele já consegue trabalhar muito bem, e já tem médios que tem muito estudo, muito conhecimento, mas ainda não chegaram num nível de desenvolvimento para a linha de paz, por exemplo, ou para fazer um descarrego. Tudo isso não tem certo e nem errado. Existe um processo. O teu corpo espiritual, ele vai se adaptar durante esse processo ao teu corpo físico, à tua alma. Então, corpo, alma, mente, espírito. É um processo holístico. Então, pode ser que você até já tenha um entendimento mental, de conhecimento muito grande, mas no teu corpo, no teu perispírito, na tua alma, você ainda tem muita insegurança. Então, isso vai tornar, claro que eu estou dando aqui um exemplo, mas isso pode tornar o seu processo mediúnico, as confirmações das informações, né, com relação à sua cigana, ou a entidade que você trabalha no templo, mais moroso. Então não existe, é isso que eu quero te falar, não existe uma receita pronta como absolutamente nada na vida. Tudo requer conhecimento e prática. É muito comum a gente observar com as alunas, e tem alunas que super se destacam, né? Mas o que principalmente, quando eu falo de se destacar, de ter desenvoltura, de ter uma boa narrativa oracular, que é um dos workshops que eu vou disponibilizar esse mês aqui na TRO, para quem ainda, apesar de ter o conhecimento das 36 lâminas do baralho, apesar até de identificar muito bem na mesa, né, que essa carta significa isso ou aquilo, na parte da narrativa, ou seja, de interpretar o baralho cigano dentro do contexto que é levado para o consulente, ou até mesmo num método abrangente, como a mesa real e a mandala astrológica, fica ainda ali repetindo, né, só o significado das cartas sem contextualizar isso para o consulente, que é o que o consulente procura, radiante, não tem jeito. O consulente não quer saber se a carta da raposa, uma carta que fala de inteligência, né? O que o teu consulente quer saber é como é que ele monta essa estratégia, né? E a carta da raposa, nesse exemplo que eu te dei, ela fala de estratégia. Então, ok, eu sou inteligente, tá, beleza. E qual que é a estratégia? O que eu faço para chegar nesse objetivo aqui? Já que a carta da raposa fala de estratégia e inteligência, entende? Então, isso, como é que eu desenvolvo isso? É através da prática, porque a prática do baralho cigano, inclusive, vai abrir a tua intuição, a tua clarividência, a tua audiência. Percebe? Então, não é só o conhecimento, mas também não é só a intuição, porque se fosse só a intuição, você vai falar, bom, eu sei que o que ele quer saber é isso, mas como é que eu explico isso junto com as cartas, né? Junto com essa combinação. O que essa combinação aqui dessa carta e essa outra quer dizer? Entende? Então, tudo é um contexto, tudo é um processo que requer não só que você adquira o conhecimento. Então, não é só fazer um curso, é praticar isso. E aí que muitas das radiantes travam.
Uma outra coisa que eu observei também, que hoje já está super adaptado, mas dentro da imersão Lamparina de Samara Aprendiz, antigamente era durante 3 meses o curso, hoje eu disponibilizo durante 1 ano. Inclusive, se passar daquele ano, a aluna consegue, por um valor menor, fazer mais a contratação de mais 1 ano de curso. Por quê? Porque às vezes você está super empolgada para fazer o curso, tá ali com desejo sim de estudar, mas por alguma razão da sua vida você não está conseguindo, né, colocar isso em prática. E tá tudo certo, a gente não tem controle sobre todas as coisas. Então, disponibilizar mais tempo para esse estudo, para esse conhecimento, foi uma das coisas que eu percebi que eram super necessárias durante o processo de aprendizagem do baralho cigano. Outra coisa também que no começo, nem quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, tá? Mas eu acho que você vai cair nessa armadilha que eu caí lá atrás. Ai, queria ajudar todo mundo com o baralho cigano. Gente, eu caía nessa armadilha direto. E quando eu comecei a estudar o baralho cigano, eu ainda trabalhava na empresa, né? Então, e os familiares estavam sabendo, né? Que eu estava estudando baralho e tal. E aí as amigas, as colegas de trabalho vinham, né, me procurar porque sabiam que eu estava estudando baralho cigano e queriam saber das coisas. O que eu fui fazendo, né? No começo foi legal, foi muito bom, porque aquela oportunidade, né, que surgia de eu ler as cartas para as minhas amigas, ela era importante para eu colocar em prática. Isso me ajudou muito, porque eu não peguei esse conhecimento e deixei lá ele esquecidinho aqui no escritório, né? Em algum nicho perdido da minha sala, não. Eu pus em prática, pegava a apostila, colocava do lado. Primeiro era a apostila do lado. E aí depois eu abri o computador ali e com a apostila aberta dava ali umas olhadas quando eu ainda não tinha muita certeza. Mas o aprendizado do baralho cigano, ele é feito por repetição. Então a gente vai jogando bastante e aí você vai meio que entendendo o conceito das cartas. O que a gente também pode chamar de entendimento dos arquétipos das cartas. E aí você vai tendo mais segurança. Mas, para eu concluir essa linha de pensamento com você. Gente, qualquer dor de barriga das minhas amigas, elas me procuravam para jogar o baralho cigano, entendeu? E eu, como, né, umbandista, em desenvolvimento mediúnico, entendia que aquilo era uma oportunidade de eu exercer a minha missão. Então, houve assim um romantismo na época da minha parte. E por que não certo orgulhinho, né, ali bem escondidinho, que nem eu percebia, mas que existia, de eu querer ajudar, né, de salvar as pessoas, minhas amigas, né. E a coisa começou a fugir um pouco do controle, porque como umbandista, eu não queria cobrar, sabe? Não queria, porque eu falava, não, mas a cigana está exercendo a missão dela, quem sou eu para cobrar e tal. Só que a coisa foi fugindo muito do controle. Então, assim, tinha amigas que apareciam na minha casa de domingo, né? Eu tinha que trabalhar no dia seguinte, saíam super tarde da minha casa. E aí eu não conseguia ter assim, é ruim a gente falar, não vou jogar pra você. Porque eu já tinha aberto esse precedente lá no passado. Então, eu sempre recomendo que você faça algum tipo de troca quando for jogar para uma outra pessoa, mesmo que essa troca não seja dinheiro. Então, vou te dar um exemplo, que é o exemplo que eu sempre dou nas imersões. Bom, eu preciso de muita coisa, né? Fiz assim para você ver a mesa de jogo. Eu preciso montar os meus perfumes, que eu explico esse mistério na imersão e também no workshop de perfumaria mágica. Vou deixar tudo aqui, ó, na descrição para você dar uma olhada. Eu preciso dos cristais, que representam o elemento terra. Eu preciso fazer meus banhos energéticos, né? Porque, afinal de contas, quando eu vou atender, eu tenho ali uma troca de energia. E
eu preciso montar essa mesa de jogo para que eu tenha todos os elementos. Aí depois, né, eu tenho um baralhinho que eu começo ali mais simples, mas quanto mais a gente vai estudando, a gente quer um baralho mais bonitão, né? Então você precisa de muita coisa para comprar essa mesa, preciso da toalha de mandala astrológica. Então eu preciso de materiais. E o que eu fui fazendo? Eu fui fazendo um escambo no começo com as minhas amigas. Então eu falava assim, olha, me traz 1 quilo de vela para eu poder fazer meu triângulo de força na Umbanda. Quem é umbandista aqui que tá me seguindo sabe. Né? Pra eu comprar a erva do orixá, para eu no sábado ir no terreiro com meu banho de erva em dia. Traz aqui um cristal que eu tô precisando, me traz aqui alguma coisa, entendeu? E aí, aquela coisa do tipo, a Sibeli tá sempre disponível, ela vai começar a ter limites. Ok. Depois que eu já estava mais segura, que essas minhas amigas foram fazendo essas trocas, elas foram me trazendo aqui informações que eu realmente tinha acertado. Nossa, bem que você falou, porque você acredita que o fulano tal, assim, assim, assado, agiu exatamente como você me falou nas cartas. Aí, opa, eu já fui ficando mais segura, né? Já fui falando, bom, olha, tô indo bem. Aí você dá uma outra virada, né? Fecha um ciclo e abre um outro. Você começa a cobrar pela sua consulta. Pensa assim, radiante. É nesse pensamento. Eu sempre vou te trazer aqui, né, nos vídeos. Claro que eu vou te trazer direcionamentos, experiências já concluídas. Mas eu sempre, como dirigente e como professora, como mestra, eu sempre faço você pensar. Pensa assim, e aqui eu vou te dar um exemplo. Quanto mais você trabalha, quanto mais você pratica, mais conhecimento, mais consciência de valor com relação ao teu trabalho e ao teu processo você adquire. Eu comecei na minha carreira como oraculista cobrando uma consulta de 1 hora, isso há uns 10 anos atrás, R$ 50. Hoje, a minha consulta é a partir de 170. Então, assim, por que hoje é a partir de 170? Porque eu estudei muito, eu tive muitos feedbacks com relação ao meu trabalho, eu tive muita prática, né, muitas horas de jogo, tanto que na minha certificação holística está como taroterapeuta. Então, eu adquiri uma carga hora de experiência que chegou a uma nomenclatura de mestra direcionada como taroterapeuta. Então, o que eu tô te dizendo com relação a isso? Você só vai saber cobrar. Grava esse ouro aí. Pega esse ouro pra você. Você só vai conseguir cobrar quando você tiver uma consciência de valor do seu trabalho. E hoje eu tenho muitos feedbacks, eu sempre falo aqui nos vídeos, é só você ir lá no Instagram, é só você ir lá no Facebook, você entrar nas páginas de cursos e ver os feedbacks das alunas, das consulentes. Então, não sou eu que estou dizendo isso, são elas. É o fruto desse trabalho, é o fruto do investimento em cursos, é o fruto do investimento em 3 sacerdócios. Cada sacerdócio são 2 anos. Então, é o fruto de uma empresa já constituída há 6 anos, que é a Sarahai Oriente. Né? Então, tudo isso faz com que hoje eu tenha uma consciência de valor desse trabalho. E é nesse processo que você precisa chegar. E você não vai conseguir chegar nesse processo, né? Na construção dessa jornada, se você não praticar aquilo que você aprende. Então, eu vejo muito uma armadilha mesmo, né? As pessoas, elas estão muito ainda na superficialidade de adquirir informações
aqui e ali, mas na hora da prática, na hora de você validar isso através de um processo, de um método de ensino, como aqui na TRO, onde eu tenho o método Lamparines, que já está validado por milhares de alunas, né? Eu falo milhares também não só pelo que eu já lecionei, mas porque diariamente, todo santo dia, Radiante, eu tô lá no Insta, né, respondendo dúvidas, conversando, esclarecendo. Então, esse é um trabalho diário há 6 anos. Então, muitas alunas eu tenho. Então, esse trabalho foi construído, foi um processo, foi uma jornada. E para você que está iniciando, você precisa construir a sua jornada. Não é da minha experiência somente. Mesma coisa, o médico, ele faz ali 6 anos de formação, mais especialização, e depois ele vai para uma residência. Então, toda a carreira tem uma residência. Eu, como publicitária, também tive uma residência, até porque você tem que, né, para liberar o seu certificado, você precisa comprovar esse estágio. Então, qualquer conhecimento, ele precisa ser validado na prática. E algo que eu também aprendi com a espiritualidade, né? Olha, você é um espírito, ok, mas você tá encarnada, tá? Então você tem que ir no terreiro sim, você tem que fazer o banho de erva sim, você tem que fazer como um bandista, né? Você tem que fazer todos os preceitos, porque você tá encarnada, você não tá você não é só um espírito. Então não é só a mente, não é só o espírito, é a prática, é o que é tátil, que é físico. Você precisa praticar, colocar em prática, exercer, viver essa experiência. E nessa experiência que eu tenho como mestre oraculista, as alunas que têm mais dificuldades são as que não colocam o conhecimento em prática. Então, toda essa linha, né, que eu te trouxe aqui de raciocínio e de experiências, é para que você se convença mesmo que não há conhecimento que sobreviva sem a prática, sem a experiência. E que não deixa também, Radiante, o medo, né? O medo ou a necessidade de estrelinha, né? De validação. Vão ter coisas que você vai falar no começo que não é bem aquilo. Eu vou dar um exemplo para você, meu. Teve uma vez que eu atendi logo no princípio, que eu vi gravidez, né? Mas estava assim, nítido. E a intuição me confirmou, né? Porque vem ali a comunicação na mesa e também vem a tua intuição, né? Confirmando, contando aquela história. Só que ainda estava muito no começo, ainda tinha insegurança com relação ao que eu via. E aí eu falei para uma colega de trabalho, eu falei, olha, você pode engravidar ainda? Você fez alguma cirurgia? Ela falou, não, sim, eu não fiz laqueadura, não. Se eu não me cuidar, eu vou engravidar. Eu falei, olha, você fica já atenta, porque eu vejo aqui gravidez. E ela não estava na época em nenhum relacionamento. Ela estava, na verdade, finalizando um relacionamento. E aí, gente, depois de uns 4 meses, ela vem me contar. Ela falou, se você viu gravidez no baralho? Esse feedback é muito importante, né, das amigas. Você viu a gravidez no baralho, mas ó, deixa eu te contar. Não foi minha não, viu? Você sabe quem tá grávida? Minha filha. E ela tinha uma filha adolescente na época. E quem engravidou foi a filha, não foi ela. E essa foi uma coisa que, essa experiência me marcou muito, né? Porque no começo, você ainda não sabe ter a técnica de fechar bem a pergunta, né? Então, você vai falar de relacionamento, então eu devo ter, sei lá, eu não lembro, mas ela deve ter perguntado da filha, e aí eu não sei, ou de um relacionamento no sentido muito amplo, porque o relacionamento com a filha também é um relacionamento, percebe? Então ficou muito aberta a pergunta. E na hora de responder, veio aquilo que precisava vir, né? Porque eu não fechei a pergunta, eu não direcionei a pergunta, não orientei ela que precisava fechar mais essa ideia para que o baralho fosse mais conclusivo. E eu acertei, mas não
Então, isso é muito comum no começo. Então, não se cobre com relação a isso, Radiante, porque faz parte. Eu só cheguei à experiência, à segurança, né, que eu cheguei porque eu vivi essas experiências. Teve uma outra situação que foi muito legal, mas eu já era profissional. Só que quando eu vi no baralho, eu não acreditei. Sabe quando você fala, não é possível? Que foi uma outra experiência que foi muito interessante, que foi uma colega de trabalho, que a gente tinha trabalhado na mesma empresa, e ela tinha saído dessa empresa, e depois eu também. E aí, na hora que eu fui jogar o baralho pra ela, eu falei, você não sabe, mas eu tô vendo aqui que você vai voltar pra empresa. Aí ela olhou assim pra mim, né? Imagina, fui desligada da empresa. A gestora não quer nem mais olhar na minha cara, entendeu? A gente rompeu completamente, não há a menor possibilidade disso acontecer. E aí eu lembro que eu falei pra ela, eu falei, olha, é estranho realmente, conhecendo, né, você e a gestora e tal. Mas eu falei, eu tô vendo aqui. Gente, ela não só voltou para a empresa, como ela está trabalhando com a gestora até hoje, entendeu? Então, é aquela situação, a gente precisa confiar na nossa experiência. E como é que a gente confia sendo encarnado, né, sendo encarnada que sou? Praticando, recebendo os feedbacks, recebendo os retornos das minhas consulentes. Então, vou reunir aqui 5 conselhos para fechar esse vídeo, para ele não ficar muito longo, que você precisa esclarecer, ter claro, para que você não caia em nenhuma armadilha como iniciante nos estudos do baralho cigano. Primeira, praticar. Praticar. Fato, não tem como você ter segurança, não tem como você ter experiência sem a prática. Segundo, por que você está estudando baralho cigano? Então, é o que eu falei no começo. Para mim, era conhecer a minha espiritualidade cigana. Eu queria entender o propósito daquela cigana que todo mundo via, menos eu. E hoje eu entendo, né? Hoje eu trabalho para ela e com ela. Esse é o meu propósito. Segundo ponto que você precisa saber é limitar o acesso desse conhecimento. Então, você precisa entender o seguinte, eu tô jogando, eu tô no começo, mas eu vou fazer isso de graça? Minha vida vai virar um caos. Então, esse é o terceiro conselho que eu te dou. Limite, né, o acesso e faça trocas para que você consiga ter mais... limitar mesmo mais esse acesso para que você consiga, inclusive, estudar, né, no seu final de semana e também que você consiga atender e praticar junto com as suas amigas, mas respeitando esse limite e fazendo as trocas necessárias. Quarto conselho, você precisa ter uma consciência de valor com relação ao seu trabalho, ter uma consciência de valor com relação ao investimento que foi feito, tá? E só isso vai ser o quanto que você se dedica do ponto de vista de experiência e prática e do que você está estudando, então o que você está investindo em conhecimento é que vai ser o seu norte futuramente para você fazer a cobrança, caso você deseje ser uma profissional oraculista de baralho cigano, futuramente, como é que você vai fazer essa cobrança. E por fim, acredite no seu processo. Quando você acredita no teu processo, quando você pratica, quando você investe nesse processo, não importa se no começo, como eu dei os exemplos para você, esses 2 exemplos das minhas amigas consulentes, você vai dar ali, né, uma interpretação assim um pouco distorcida, vamos dizer assim,
Mas certamente você vai saber aonde que você precisa melhorar. É isso que é o ponto importante. A gente não nasce pronto, a gente se desenvolve e com a espiritualidade não é diferente. Saia dessa ideia do inconsciente coletivo que a sua espiritualidade tem que decidir tudo por você, fazer tudo por você. Não é assim, radiante, que funciona. O que funciona é um grande casamento da tua dedicação junto com a espiritualidade. É você que põe o pé, entendeu? Primeiro você precisa, através do seu livre-arbítrio, sinalizar para a tua espiritualidade que você está disposta a esse conhecimento, a esse desenvolvimento, a essa evolução. E aí sim, eles vão ter meios e caminhos para, junto com você, te direcionar e te amparar nessa jornada. Quero agradecer muito você ter ficado até aqui. Quero ver se você ficou até aqui mesmo. Hashtag estou pronta para o BC. Estou pronta para baralho cigano. Se você assistiu o vídeo até o final, quero que você comente essa hashtag para mim. Eu quero ver quem é que realmente está pronta para esse processo. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Essa é a forma que você tem de me retribuir esse conhecimento e também a gente exercer a troca, porque troca dentro da espiritualidade cigana é extremamente importante. Sem troca não há prosperidade e também não há oportunidade de você exercer o teu amor e a tua gratidão. Combinado? Um beijo, te espero no próximo vídeo.